Bom, pessoal, boa tarde a todos mais uma vez, né? Nós estamos hoje fazendo a nossa terceira conferência de apresentação sobre o estudo de mercados que foram elaborados pelas empresas juniores, Global Júnior e Prisma Júnior. A Global Júnior, Empresa Júnior de Relações Internacionais, da ESPM São Paulo, e a Prisma Júnior, também do curso de Relações Internacionais, da PUC São Paulo, né? Cada uma das EJs, então, ficou responsável por um dos segmentos, né? Então, nós selecionamos 6 mercados, fazendo lembrete para todos. Nós já fizemos 2 apresentações, né? México e Chile, e hoje chegamos ao terceiro país, Uruguai. Nós temos à frente ainda 3 apresentações, né? Colômbia, Peru e Panamá, né? Que vem aí no mês de outubro. Então, agora a gente encerra essa etapa, né, de apresentações com esses 3 países, e mais para frente, aí no mês de outubro, a gente retoma com apresentações desses outros 3 países, né? Então, agradecer aqui também a participação da chefe do SECOM, né, o setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil, em Montevidéu, né, no Uruguai, a Thais Amorim. Thais está aqui conosco acompanhando a nossa conferência. Ao final das apresentações, ela vai fazer alguns apontamentos, alguns comentários, e também vai estar à disposição para auxiliar naquilo que for necessário para todos, né? A Embaixada do Brasil em Montevidéu sempre foi uma parceira importante para nós, até pela relação comercial do nosso setor, né, com o mercado uruguaio. Então, o Uruguai sempre fica entre os 3 principais destinos das nossas exportações anualmente, né? E é, historicamente, o mercado com o maior número de empresas do nosso setor exportando, né? Então, dada a importância desse mercado, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre esses 2 segmentos, né? São produtos congelados, refrigerados e marcas próprias, né? Então, 2 segmentos também estão despontando no mercado uruguaio. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte de congelados e refrigerados no mercado uruguaio, que foi estruturado pela Prisma Júnior, né, pessoal da PUC São Paulo. Antônio, chamo você, né, o coordenador do projeto pela Prisma, para falar, então, como vocês avaliam, né, o segmento de congelados no mercado uruguaio. Muito obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu sou o Antônio, eu sou da Prisma, né? Eu sou o coordenador desse projeto, que o Rodrigo falou. E esse projeto foi um projeto que nós fizemos com parceria com a ABMAP, né? Em relação a congelados na América Latina. E o país que a gente vai estar tratando hoje é o Uruguai. E falando um pouco sobre o projeto, primeiro falando sobre quem somos nós, né? Nós somos alunos do curso de Relações Internacionais da PUC, São Paulo. Somos uma empresa filiada ao Movimento Empresa Júnior e temos mais de 10 anos de experiência no mercado, fazendo consultorias e trabalhando nessa parte de consultoria internacional. Sobre um pouco do projeto e a metodologia dele, nós fizemos esse projeto em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa e a segunda foram um filtro quantitativo, onde pegamos todos os países da América Latina, passamos no primeiro filtro, fizemos um segundo filtro e chegamos a um total de 6 países que nós iríamos analisar. E um desses selecionados foi o Uruguai. E chegamos nessa terceira etapa, que é uma etapa para fazer uma apresentação sobre a parte qualitativa, né, dos países, né, e nós, para realizar essa parte do projeto, nós realizamos entrevistas com as empresas da área, né, tanto associadas e não associadas, da ABMAP, SECONs das embaixadas e funcionários da Apex. E os tópicos que a gente abordou, principalmente nessa pesquisa, foram os hábitos de consumo, o perfil do consumidor, inserção no mercado, questões burocráticas e tarifárias e previsões econômicas do pós-Covid-19. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Débora. Eu vou estar passando um pouquinho sobre o perfil do consumidor uruguaio, né? A primeira coisa que chama atenção para a gente são as taxas de população urbana, porque a maioria, né, 96,5% é concentrada nas partes mais urbanas, principalmente nos centros econômicos, como a capital. Outra coisa também que chama muito a nossa atenção é a questão de ser um país bastante tradicional e familiar.
Isso resultou na nossa pesquisa em uma maior quantidade de comunidades coletivas. Então, muitos filhos que se mantêm morando com os pais por bastante tempo, ou que acabam crescendo e construindo família e morando muito próximo ou até na mesma casa. A gente ter também uma alta fidelidade do consumidor final, algo que contrasta bastante com a nossa última pesquisa, né, em relação ao México, em relação aos outros países da América Latina, em que a gente vê que a fidelidade, ela costuma variar bastante, e ela é muito mais no setor B2B do que B2C. Além disso, a gente vê uma forte presença italiana, o que no caso da BMAP é muito positivo, porque isso traz um consumo muito grande de massas para dentro da população, que é diferente de outros países da América Latina, que tem, por exemplo, o arroz como um produto central do que a questão de massas. E além disso, a gente tem a proximidade cultural, né, com a cultura brasileira, como o Festival de São João, que seria mais ou menos a nossa festa, né, de São João, a nossa festa junina. Aqui a gente tem uma fotinho de como é a festa e a gente consegue perceber que ela tem muitas características similares às nossas festas tradicionais. E aí, pontos positivos do perfil do consumidor. Primeiro é a presença de refrigerados e fogões, porque a gente vê que 90% da população uruguaia tem os dois dentro de casa, né? A parte de congelados, ela é um pouco menos significativa, né? De refrigeradores para conter congelados. Ela é um pouco menor, ela gira em torno de 35%, mas ainda é algo muito expressivo para ter dentro de domicílio. Índices econômicos uruguaios são muito estáveis, então isso gera uma grande estabilidade para empresas que conseguem assertivamente adentrar a região. Uma percepção muito positiva dos brasileiros, né, para balizar um pouco do que essa percepção positiva, eles entendem muito bem o modelo de negócio brasileiros e veem ele como um modelo a ser seguido. Então há uma proximidade muito próxima, literalmente, no fazer negócio uruguaio com o fazer negócio brasileiro, o que traz uma tradição cultural muito próxima à brasileira, inclusive no que tange ao churrasco. Eles têm lá o famoso assado, né, que é um tipo de churrasco adaptado ao modelo uruguaio. Ele é de origem uruguaia, muito semelhante ao nosso, a gente vê a presença de grelhas, que possibilita, por exemplo, a cocção de pães de alho e semelhantes na hora ali de ter acompanhamento do churrasco. E aí, por ser uma tradição muito próxima da cultura do churrasco brasileiro, a gente vê também a presença latente de carnes. Então, se consome muita carne no Uruguai. É muito comum você ter ela presente em todas as refeições do dia. Pontos negativos. A gente tem, assim como outros países da América Latina, como México, Colômbia, hábitos alimentares voltados para comidas frescas. Então, é um pouco mais incomum que você encontre no cotidiano comidas congeladas. Eles têm também muita presença de delivery no Uruguai, então eles acabam tomando aí um nicho interessante na hora da alimentação. Além disso, a gente tem aí o baixo consumo de produtos congelados no dia a dia, porque esses produtos, eles tendem a entrar no país em um preço pouco acessível, e a gente tem também uma parcela pouco expressiva de presença de jovens morando sozinhos. Então, aquela faixa etária entre os 20 e 30 anos, que geralmente são bons consumidores de congelados, eles ainda tendem a morar perto de casa ou ainda morar com a família. Então, eles têm esse menor consumo de congelados do que comparado a outros países. Agora, falando um pouco da minha parte, né? Primeiro, obrigado, Debs, por falar a parte do perfil do consumidor. E agora a gente entra um pouco na inserção do mercado. Quando se fala de se inserir no mercado uruguaio, a gente tem que ter em mente que o principal local de venda é Montevidéu, por ser o principal centro comercial, financeiro e industrial, e por ter a grande parte da população do país morando nela. Então, como eu peguei, está mostrado aqui no slide, 37% da população do país mora em Montevidéu. E também percebe-se em Montevidéu uma grande quantidade de empresas e distribuidoras, mas também a forte presença de grupos e de supermercados que atuam principalmente nessa cidade, né? Que também aparecem como potenciais consumidores no mercado de congelados. Vale se ressaltar também que diversas empresas internacionais utilizam o Uruguai como um hub regional, devido à sua localização estratégica, né, por ter tanto uma estabilidade política e social que permite o desenvolvimento de atividades comerciais e
o Uruguai tem um histórico de permitir benefícios fiscais e governamentais a empresas que desejam atuar no país, né? E falando um pouco de grandes empresas e marcas que atuam no Uruguai, posso citar também aqui o grupo da Bimbo e distribuidoras como, por exemplo, a Operium e a Farol SA. Agora, essas daqui são algumas marcas de mercado que a gente encontra no Uruguai. Então, temos a Tienda Inglesa, Jean, Tatá, Disco e Devoto. Essas são as principais redes de supermercados que a gente encontrou no Uruguai, que é o que vende principalmente congelados, e são as marcas onde a grande maioria dos uruguaios vai fazer suas compras mensalmente ou semanalmente. Agora, falando um pouco dos desafios para se entrar no mercado uruguaio. O mercado uruguaio, quando se fala na questão de massas, percebe-se uma grande quantidade de fábricas que se localizam em Montevidéu. E aí acaba tornando um ambiente hipercompetitivo e muito difícil de entrar. Somado a isso, existe também, nos uruguaios, uma tendência ao consumo de pães frescos e artesanais, o que complica um pouco a entrada de, por exemplo, pães congelados. E por ser também um mercado muito pequeno, com uma população muito pequena, existe também um número pequeno de empresas compradoras nesse mercado. Então, é um mercado muito concentrado, muito competitivo também nessa questão de entrar no país mesmo. Somado a isso, também é um país caro de se operar. O produto importado, às vezes, entra com um preço, por vezes, não muito competitivo. E a questão burocrática, como foi citada para a gente por alguns entrevistados, principalmente os empresários, citou que a questão burocrática para se entrar no Uruguai é muito restritiva. Então, é algo que se tem que se levar em consideração. Agora, falando das oportunidades que se tem para entrar nesse mercado. Os produtos brasileiros entram no mercado sem uma adição de tarifa, porque, como todo mundo sabe, o Uruguai é membro do Mercosul, tem todas as questões de facilidade de transporte e de entrada comercial dentro do Uruguai. Um fator é que o consumo, né, de congelados vem crescendo aos poucos, principalmente porque os jovens vêm absorvendo o padrão de consumo da classe média internacional. Então, isso permite que eles tenham acesso a bens internacionais e, portanto, congelados também começam a ganhar um maior destaque no consumo diário da população uruguaia. Há também a possibilidade de outros produtos para entrarem no mercado uruguaio. Então, por exemplo, pão de queijo, que é muito famoso, entra com uma facilidade muito grande no Uruguai. Os uruguaios conhecem o pão de queijo, e tem até um certo apreço. A tapioca também foi relatada para a gente como um produto potencial de entrada, então pode-se investir também nesse para entrar dentro do mercado uruguaio. Os mercados apresentam uma excelente infraestrutura, com muitas gôndolas, com muito espaço para os congelados e boa visibilidade. Além disso, somado a isso tudo, os uruguaios têm uma boa impressão em relação aos produtos brasileiros, têm até uma certa admiração em relação às empresas brasileiras e aos produtos brasileiros. E, como citado antes, o governo uruguaio às vezes oferece benefícios fiscais e governamentais para empresas se situarem e estabelecerem tanto cadeias produtivas dentro do próprio Uruguai. Então, é algo importante para se ter em mente. Eu, infelizmente, não consegui trazer uma foto de uma gôndola para vocês. Eu fiquei procurando por muito tempo, mas, infelizmente, não consegui achar uma foto de uma gôndola de um dos mercados do Uruguai. E, infelizmente, não consegui trazer. Agora, falando um pouco das questões burocráticas e tarifárias, algumas características que a gente tem sobre essa área burocrática tarifária. Primeiro que existe uma determinada facilidade e ou isenção de tarifária em atividades comerciais, como já citado antes, por causa do Mercosul. Existe uma considerável quantidade de certificações e licenças, necessárias para entrar no mercado. Então,
Por exemplo, aqui temos a questão do semáforo, que entrou em vigor agora em julho de 2020, que tem a questão como é que eu posso dizer? Tem marcado nas caixas dos produtos que apresentam alto teor de açúcar, sódio e gordura, eles vêm com um rótulo como se fosse uma esperta de alerta para o consumidor. E o frete vem com menor valor devido à proximidade que o Brasil tem com o Uruguai, né, muito próximo. Então, geralmente o frete sai com menor valor, tanto na questão aérea, marítima e rodoviária. Eu só teria uma observação nesse ponto da etiquetagem, só para aproveitar vocês, porque terminou de sair, foi ontem, salvo engano, foi de ontem para hoje, enfim, foi prorrogado novamente a entrada em vigor da legislação que previa essa etiqueta frontal, né, de alimentos. Ela estava prevista para entrar em vigor agora e estava em discussão, né, a prorrogação, e foi prorrogada oficialmente, foi publicada a prorrogação, então, normalmente, por enquanto, entra em vigor em fevereiro de 2021. Que é um tema que também... Uma boa notícia, Thaís. Se você depois puder compartilhar conosco, eu agradeço, viu? Compartilhar a notícia? A medida, se vocês tiverem acesso à medida provisória, ou caso vocês tenham, fique tranquilo. Se vocês não tiverem acesso, tudo bem, mas caso vocês tenham, eu agradeço muito, a gente compartilha com as empresas. Fácil. Saiu a notícia, mas certamente você se encontra facilmente. Agradeço pelo complemento. E aí, como a gente pode ver, né, em perspectivas pós-Covid-19, a gente tem o Uruguai como um país muito otimista, por conta dele ter se mostrado um exemplo no combate do coronavírus. A gente, inclusive, aí já teve a boa notícia de que vai ser mantida a feira presencial, né? Uma excelente notícia, principalmente para a gente que já está há tanto tempo nesse modelo de isolamento social. Então, aí a gente tem, né, 90% dos uruguaios que acataram as recomendações de combate ao Covid-19. Então, foi uma medida claramente muito efetiva. E em julho, o país ele já caminhava para essa retomada. Agora, então, a gente pode ver que a retomada está um pouco mais acentuada, né? Sempre seguindo os protocolos de segurança. Então, vale a atenção para olhar nos sites oficiais do governo quais são os protocolos a ser seguidos, porque como a gente já tem experimentado tanto no Brasil quanto em outros países, as medidas elas podem acabar mudando violentamente de acordo com a situação do país ou da cidade em questão. E aí, de acordo com o FMI, né, de abril de 2020, é esperado que a economia uruguaia decresça cerca de 3%. É uma das menores taxas aí da América Latina de decréscimo, se mantendo abaixo da média, né? A gente consegue perceber que a América Latina tem um decréscimo geral aí de 5,2%, então a gente tem uma média legal aí de acompanhamento. Para 2021, a previsão é que o país volte a crescer a uma taxa de 5%, superando aí 2% a queda esperada para esse ano. Então, a gente pode ver, né, principalmente com o retorno aí de algumas atividades presenciais, que a gente vai ter um bom aquecimento da economia uruguaia para o final do ano e no início do ano que vem. Essas são as perspectivas do pós-Covid-19. Bom, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todos que conseguiram comparecer e estamos abertos a receber qualquer dúvidas para respondermos do melhor jeito possível. Bom, se alguém quiser, por acaso, fazer algum questionamento, lembrando que o pessoal da Prisma fez a apresentação para falar sobre segmentos de congelados, né? E agora, na sequência, a gente tem a parte de marcas próprias, né? O Uruguai foi selecionado como um dos mercados, né, dos 6 mercados na América Latina com melhores oportunidades, né, vamos dizer assim, em todo o continente. Então, lembrando, né, para as empresas que trabalham com esse segmento de congelados, refrigerados, que de fato é um mercado mais fácil, entre aspas, né, porque existe todas as complexidades, obviamente, né, de negociação e as particularidades, né, do produto congelado, mas claramente é um mercado mais próximo e, ao mesmo tempo, que tem maior conhecimento também no Brasil, né, que eu acho que é importante destacar que as redes varejistas, os players de mercado,
né? Nós, por exemplo, na associação, somos procurados com uma certa constância pelos importadores, distribuidores, inclusive algumas redes de varejo uruguaia já nos procuraram diretamente em busca de fornecedores do nosso setor, né? Então, não só para atendimento, né, para distribuição nas gôndolas, como também para marcas próprias, né? Então, mostrando aí que um mercado que, assim, muitas empresas podem até falar, não, mas o Uruguai é uma população pequena, etc., mas o consumo per capita do Uruguai é bastante relevante, né? Então, fiquem atentos também a esses indicadores per capita, quando a gente fala de países que, em tese, geograficamente, em termos de população também podem ser menores, mas que têm um consumo relevante de produtos do setor. Tendo isso em consideração, lembramos também, né, que o Uruguai é o terceiro, hoje, né, pensando aí na estatística de 2020 já, no primeiro semestre desse ano, o Uruguai é o terceiro maior destino das nossas exportações. Então, de novo, né, a gente não pode desconsiderar o mercado por conta do seu tamanho, mas sim pelo consumo per capita, né, e para aqueles que trabalham no segmento de congelados, teve um crescimento considerável na demanda de produtos por conta da pandemia, né, as pessoas tiveram maior necessidade de estocar os seus produtos, então aqueles que trabalham no segmento de congelados acabam ganhando uma certa vantagem por conta disso, né? Então, agradeço muito o pessoal da Prisma, Débora e Antônio, eu sei que todos os colegas aí que trabalharam na pesquisa também. Posteriormente, a gente também vai ter a entrega do material, né, do relatório e de outras informações, né, para que vocês também possam ter acesso. E só lembrando, né, para aqueles que estão aqui conectados conosco, renomear o perfil, colocar o seu nome pessoal com o nome da empresa, tá? Para que a gente possa identificá-los, né? Se vocês quiserem fazer pergunta com áudio, podem abrir o áudio para fazer o questionamento ou enviem pelo chat, tá? Alguém, por acaso, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, só para complementar, né, ambas as empresas juniores vão encaminhar para a gente um relatório, né, mais completo e com algumas informações complementares, né? Para aqueles que tiverem também demandas de dados de importadores e distribuidores, a gente pode repassar para vocês, tá? Em relação Se precisarem de qualquer coisa, vocês sabem, né? O pessoal aí da BIMAP, se precisar de alguma coisa, é só contactar aqui a gente também. Isso, a embaixada também tem uma relação de contatos, né? Inclusive, nós fizemos uma conferência online. É o Reinaldo da Village. Eu estou interessado nessa relação, Rodrigo. Tá bom, fique tranquilo, seu Reinaldo. Terminando aqui a nossa conferência hoje, eu encaminho para vocês. E para aqueles que eventualmente tiverem alguma necessidade, podem encaminhar e-mail para nós. A gente tem aí um contato constante, né, com a embaixada, então a nossa lista de contatos é até recente. Então, fiquem tranquilos, eu encaminho. Para aqueles que necessitarem, só encaminhar um e-mail para nós. Lembrando que depois, também para aqueles que forem ter acesso aos estudos, vai ter uma informação complementar aos estudos, tá? E para aqueles que também tiverem alguma necessidade mais específica, né, de contatos com o mercado uruguaio e os outros mercados que a gente está trabalhando, eu sempre lembro, né, para aqueles que precisarem de um apoio específico, o pessoal tanto da Prisma Júnior quanto da Global Júnior está à disposição. E os serviços deles são mais acessíveis do que vocês imaginam. Então, eu sempre reforço isso, porque é um serviço de bastante qualidade para que todos possam ter acesso. Agora, claro, como a gente está trabalhando em âmbito setorial, às vezes fica difícil a gente apontar um destaque específico para o seu produto, para o seu portfólio. Então, bom, vocês têm os contatos e se precisarem a gente pode também repassar, tá? Bom, pessoal, então a gente vai seguir aqui com a apresentação do pessoal da Global Júnior. Eles vão falar um pouco, então, sobre o segmento de marcas próprias no mercado uruguaio, né? Trazendo algumas informações complementares, né, ao que já foi apresentado pela Prisma. Notem que algumas informações são importantes a gente bater o martelo, né? A gente fortalecer para que vocês sempre se recordem da importância em relação a alguns mercados, tá? Então, a gente sempre destaca aí alguns dados específicos do mercado, em geral,
e aí, obviamente, um olhar específico para a análise que foi elaborada. Então, deixo, então, para a Global seguir aí com a apresentação. Pedro e Vitor, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos que estão conectados. Nós vamos iniciar, então, a apresentação do Uruguai, terceira apresentação específica sobre os mercados-alvos do projeto da BIMAP em relação a congelados e marcas próprias. Bom, nós vamos abordar o segmento de private label do Uruguai de uma forma mais objetiva, mais específica, e no final, como o Rodrigo colocou, a gente vai fazer um apanhado até comparativo pelo que a gente já viu em relação às outras apresentações, tanto da parte estratégica e de planejamento, quanto da parte dos outros mercados-alvos que já foram apresentados em relação a México e Chile. Bom, para fazer um apanhado breve, bem objetivo do nosso estudo sobre o Uruguai, nós vamos apresentar brevemente a parte de macroambiente, principalmente em relação aos hábitos alimentares da população uruguaia, em relação às informações que nós captamos com as reuniões, com os associados, com o SECOM, com as outras contribuições que nós captamos de estudos pela internet. Então, nós vamos fazer esse apontamento. O segundo apontamento, um breve apanhado de algumas categorias em relação às bases de dados que nós temos acesso. Terceiro, private label no Uruguai. E o quarto e último ponto, algumas notações técnicas de como exportar e algumas dicas desse processo. Bom, boa tarde a todo mundo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o macroambiente. Bom, a população se concentra mais na região metropolitana de Montevidéu, que é a região de Maldonado e da própria Montevidéu, ela se concentra 40% da população, que se concentra mais na parte urbana do país. Essa parte é onde nós temos uma maior movimentação de turistas também, que muitas vezes na questão de Maldonado, na parte onde tem os grandes hotéis e os resorts, quando ainda a situação mundial estava normalizada, sem a questão do coronavírus, na época de verão lá tinha uma grande quantidade de turistas e pessoas que frequentavam lá, chegando a um alto número de pessoas. Sobre o sociocultural, o uruguaio faz de 3 a 4 refeições ao longo do dia, refeições sempre ricas em proteínas e carboidratos. Eles prezam mais por refeições preparadas em casa, então a população mais jovem, que é um pouco reduzida, ela ainda assim pega um pouco de comidas prontas congeladas, mas as famílias uruguaias em si, elas preferem comprar os produtos e fazer a refeição dela em casa, preparar ela em casa. Bom, a população uruguaia é uma população que vem de origem espanhola e italiana, e isso acaba impactando bastante nos hábitos alimentares deles. Podemos ver que eles têm um alto consumo de pães, massas e derivados. E um fato interessante sobre a população que mais se localiza em Montevidéu é que eles fazem uma janta até que um pouco tardia em comparação com os outros países da América Latina. Por exemplo, eles, na hora do almoço, eles têm o almoço deles, no período da tarde eles optam por comer algum pão bem nutritivo relacionado a isso, e à noite eles saem para jantar. A janta deles também é uma janta bem mais rica em proteínas, uma janta que a gente pode chamar de mais cheia, e assim eles acabam juntando mais tarde. Um fato importante também, que a gente pode falar sobre isso, é que todas as refeições, em grande maioria, são acompanhadas de massas, então sempre tem um pão ali perto e eles sempre usufruem disso. Bom, agora falando do microambiente, basicamente a gente trouxe a análise geral, encontramos a tradição e a qualidade do portfólio das categorias envolvidas no varejo uruguaio, sendo que culturalmente os produtos das categorias envolvidas são culturalmente bem aceitos e também eles possuem sabores mais gostosos, então a qualidade dos produtos são mais evidenciadas. Então, com isso, a concentração de grandes marcas é predominante em algumas categorias específicas, por exemplo, nas que a gente trouxe, nas 5 categorias da BIMAP. E especificamente falando um pouco de cada uma, para vocês entenderem uma análise mais geral, assim, é que na categoria de baked goods, a tendência é que os consumidores uruguaios prefiram os pães frescos, pães de padarias, geralmente estão dominando o mercado.
Na categoria de Red Meals, existem altos preços dos produtos dessa categoria, então eles estão afetando as vendas dessa categoria, então está mais desacelerada. Em Savory Snacks, os chips de batata são líderes dessa categoria, então são mais consumidos. Em Breakfast Cereals, existe um aumento da demanda por muesli e granola, que é uma tendência que está crescendo significativamente. E na última categoria, né, Sweet Biscuits, Snack Bars e Fruit Snacks, especialmente os biscoitos doces, especialmente o alfajor, eles são mais populares nessa categoria, culturalmente falando também. Existe um grande consumo por alfajores no Uruguai. Fazendo só um apontamento que é interessante, dentro desse período da pandemia, assim como o Rodrigo mencionou, né, a gente até coloca, por experiência de vocês que estão assistindo, fiquem à vontade também para fazer apontamentos e colocarem a expertise de vocês do mercado em cima desses dados e do que a gente acabou juntando e compilando. A gente viu que com a questão da pandemia, de fato, teve um impacto econômico geral e teve essa busca por refeições em casa. Então, a busca por essas refeições também trouxe, né, junto com esse impacto econômico, uma grande busca pelo custo-benefício dos produtos. Isso a gente vê de uma maneira macro na América Latina como um todo, nos países também. Mas isso é um ponto bem importante, porque quando a gente fala de private label, essa é a principal palavra de custo-benefício, a palavra-chave, talvez que esteja envolvida. Então, a busca por esses produtos de custo-benefício tem aumentado no Uruguai. E também um outro ponto que é bem interessante ressaltar, de uma forma macro, sobre as categorias, sobre as bases de dados que a gente tem. Nós vimos que tem uma divergência em relação ao varejo tradicional e o varejo moderno. O varejo tradicional ele ainda tem um domínio no mercado, então tendas locais que prezam por esses produtos frescos, principalmente na parte de panificação. Só que, em contrapartida, o varejo moderno ele também está em expansão, principalmente nas cadeias de supermercados que estão buscando expandir tanto a relação do seu portfólio, quanto também a relação física, expandir as suas lojas, suas localidades dentro do Uruguai. Então, esse é um ponto interessante para ressaltar, porque junta, né, alguns fatores que levam a uma possibilidade, uma oportunidade de negociação, visto a tendência do private label de crescimento na América Latina e também a questão da busca, né, por refeições em casa e com maior custo-benefício. Agora, falando um pouco mais de private label no Uruguai, eu queria trazer uma pergunta para os senhores, se vocês sabem, se têm algum conhecimento sobre alguns players voltados para private label no Uruguai, se vocês têm conhecimento de quem são os principais, se sim, vocês sabem quais. Vamos lá, não tem pergunta. Uma interação. Tem resposta. Eu acho que tem tanto a rede de supermercado quanto alguns fabricantes que também são grandes importadores de private label. Não sei. Não. E aí, você tem algum nome, assim, 1, 2 nomes, só para a gente ver se vai bater com o que o pessoal vai apresentar? A Natural Life é um que faz bastante no Uruguai. Boa, César. Obrigado. Bom, eu vou passar aqui, mas os principais players realmente em private label, assim como varejo, na totalidade de alimentos, são a Tata, o Grupo Éxito e a Tenda Inglês. Primeiramente, sobre a Tata... Eu teria chutado a Tenda Inglês e o Tata. Mas esse grupo Éxito, tô aprendendo. É o Devoto e... tá. É um grupo composto por outras 3 marcas, Bom, a Tata tem a maior participação no varejo do Uruguai. Ela tem cerca de 6,4% de participação, que equivale a 24,4 bilhões de dólares no varejo uruguai. É o principal player por conta disso, e ela tem uma presença bem diversificada, cerca de 88 lojas presentes em todo o Uruguai. O Grupo Éxito vem logo em segundo com 5,5%, cerca de 21 bilhões de dólares de participação de varejo. E esse Grupo Éxito, especialmente o Grupo Éxito voltado no Uruguai, é composto da Disco, que tem 28
29 lojas. A Disco é mais voltada para atacados. A Devoto, que tem 59 lojas, é voltada mais para supermercados. E a Jean, que é voltada para hipermercados. Então, tem 2 hipermercados em todo o Uruguai. E, por último, a Tenda Inglesa, tem 3,9% de participação, que equivale a 14,9 bilhões de dólares em participação de varejo. E ela possui 13 lojas concentradas em Montevidéu, em Canelones, Maldonado, que equivalem aos departamentos no Uruguai, que são basicamente os estados aqui no Brasil. Vocês podem ver que a Tenda Inglesa tem bem menos lojas. Sim. Mas, enfim, são produtos de maior valor, né? Enfim, é um público também mais seleto. Então, já mobiliza também um grande montante em relação ao número de lojas, né? Exato. São bem concentradas. Um ponto só que é interessante, eu acho que mencionar, é o Grupo Éxito, ele faz parte, né, do Grupo Cassino, que tem o GPA, né, que no Uruguai a presença desse grupo se dá pelo Grupo Éxito, né? Ele também está presente, por exemplo, na Colômbia, só que aí é uma outra variedade de redes, né, que existem, né, e em outros países. No Uruguai, especificamente, como você colocou, existem essas 3 redes sobre a marca do Grupo Éxito. Exato. No Grupo Éxito também tem atuação na Argentina e na Colômbia, como o Vitor já disse. E, posteriormente, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre cada um desses players. E a gente trouxe primeiro o Tatá. E basicamente, o Tatá, como ele tem 88 pontos de suas lojas, ele é bem localizado geograficamente, especialmente nos centros urbanos de Montevidéu e Maldonado, mas também em locais mais fronteiriços, que são mercados de fronteira, explorando também a chegada de turistas, e tanto do Brasil, tanto da Argentina, do Brasil ao norte e da Argentina ao oeste. Então, eles exploram esses pontos estratégicos de turismo também em fronteiras. E o portfólio seguindo as categorias da BIMAP deles, de marcas próprias, é diversificado. Então, ele abrange todas as 5 categorias. Ele abrange em Red Meals, ele tem 7 produtos e, basicamente, encontramos empanados. Em Savory Snacks, encontramos mais chips, então batatas. Em Breakfast Cereals, encontramos aveias. Em Sweet Biscuits, encontramos biscoitos sortidos e alfajores, que são muito comuns. E em Baked Goods, encontramos pães embalados, tanto em integrais como pães mais americanos, que são lacteados. Pão de forma. Pão de forma, isso. Obrigado. E também a Tatá investe muito em promoção da sua própria marca, então da marca própria. Então ela investe em vídeos, em anúncios no Instagram, no Facebook. Então ela promove receitas envolvendo seus produtos de marca própria semanalmente. Isso acontece com frequência. Então entendemos que existe uma preocupação em promover a marca própria da Tatá. Ela tem essa preocupação. Quer complementar, Vitor, alguma coisa? Não, acho que é bacana porque nas apresentações também passadas nós trouxemos, por exemplo, no caso do Chile, algumas marcas também, algumas redes, por exemplo, a Cencosud, né? Outras redes que já exploram também esse lado das redes sociais, já inclusive, como tem aqui demonstrado no lado esquerdo, promovem receitas que utilizam como base de ingredientes os produtos da própria marca, alavancando assim sua popularidade e também trazendo essa questão de qualidade, né? Porque dentro dessas propagandas é muito ressaltado a questão da qualidade, mas também em comparação com o preço. E sempre utilizando um slogan, no caso da rede Tatá e da marca, Tu Produto é o slogan da marca própria dessa rede. Sim. Bom, agora da Tenda Inglesa, ela é outro player relevante. É uma companhia de lojas de departamento que ela possui uma distribuição concentrada principalmente
nos lugares mais populosos do Uruguai, então em Montevidéu e também em Maldonado, nesses departamentos. E ela possui também um portfólio muito abrangente em relação à quantidade de produtos em cada categoria. Então, existem muitos produtos que correspondem a essas categorias. Em Red Mills, para vocês terem uma ideia, tem 52 produtos, caracterizando como sanduíches, massas para tortas e que venham prontas em Red Mills. Isso. Temos também Sweet Biscuits, também bem comum, biscoitos sortidos, biscoitos doces sortidos, isso no caso, e também alfajores, que é algo bastante cultural. E em Baked Goods também existem 68 produtos, então há muitos tipos variados de pães que eles consomem, desde pães mais doces, como seria o panetone, até pães de formas integral e pães de diferentes formatos, como tortuga. Então, é bacana ressaltar isso que o Pedro comentou, porque mais para frente a gente vai abordar um pouquinho em relação às tendências, e aí eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente já consegue ver uma diferença em relação ao portfólio e às redes que a gente conseguiu detectar, no caso, por exemplo, do México, do Chile, principalmente, em relação à quantidade e variedade. Então, algo que a gente vai comentar mais para frente, até trazer um pouquinho para vocês um bate-papo para a gente falar sobre essa variedade e como que ela está crescendo na América Latina. E o legal de ver é que a tenda inglesa, diferente do Tata, ela só está presente nos conglomerados urbanos, então lugares mais populosos. Já a Tata, como é um diferencial dela, por isso que ela está até em primeiro lugar em questão de participação de varejo, que ela se localizou em locais fronteiriços, então ela está explorando mais nichos de mercado, de turistas e de residentes, possivelmente das fronteiras. Posteriormente, temos o grupo Éxito, caracterizado pela Devoto, Disco e Jean. Só encontramos apenas na Devoto uma marca própria. Essas marcas próprias ainda estão em desenvolvimento na Devoto, então elas são bem básicas. Encontramos em Sweet Biscuits, em Baked Goods. Encontramos outras categorias também, no entanto, não são tão desenvolvidas assim. Creio eu que elas estão sendo desenvolvidas cada vez mais. E também temos outros players, que é a Eldorado, que é uma rede de supermercado também presente no Uruguai. Ela tem 1,5% de participação de varejo, com 5,7 bilhões de dólares, que é o que vale. Ela está presente em locais diferentes departamentos do Uruguai. Ela tem cerca de 66 lojas na sua totalidade. E essa empresa ela é totalmente uruguaia, então ela é 100% uruguaia. Ela está há mais de 90 anos no mercado. Nós encontramos suas promoções em catálogos, então para encontrar os produtos foi um pouco mais complicado de achar, então a gente encontrou em catálogos que a própria empresa divulga e no seu app, que podemos pedir as comidas pelo próprio app, então isso é algo vantajoso, mas a marca própria em si também está em desenvolvimento. Encontramos apenas em 3 categorias, de Sweet Biscuits, Savory Snacks e Baked Goods, especialmente nesse app, porque eles não possuem site próprio para realizar a compra online. Eu acho que é interessante que, né, nesse quesito de marcas próprias da Eldorado, a categoria que a gente identificou assim, uma maior presença é na parte de baked goods, na parte de panificados. Os produtos, em geral, não são produtos com uma alta inovação. Existem pães ali, por exemplo, no modelo integral e o pão tradicional, porém não tem uma alta inovação. Por exemplo, na parte de biscoitos, a gente não vê aquela variedade de portfólio que a gente enxerga quando a gente olha para a private label em outras redes, por exemplo, no Chile, ou até mesmo quando a gente olha para as 2 redes anteriormente citadas, né, das principais, a Tata e a tenda inglesa. Então, esse é um ponto importante, né? A gente vai identificar agora, logo em seguida, a diferenciação das marcas que já estão, de certa forma, consolidadas e ainda buscando expansão, mas já estão
com um portfólio bacana no mercado e aquelas que não estão. Bom, já emendando então, falando um pouco das tendências que nós percebemos em relação ao private label, nós identificamos que, principalmente em relação aos produtos, existe uma busca por produtos frescos e que tragam por mais que sejam essa busca por esses produtos frescos, na comunicação, ressaltar que o produto é fresco, mesmo industrializado, embalado, isso faz diferença. Então, a gente identificou essa questão, por mais que tenha essa identificação, talvez até cultural, da população uruguaia com a tradição, com o alimento fresco, de vendas locais, aqueles produtos industrializados que conseguem, na comunicação, no seu marketing, trazer uma informação de frescor, né, de tradição dentro da embalagem do seu produto, já tem uma relevância no mercado. Como de costume, a gente também identificou a questão do alfajor, desses biscoitos. Existe, se a gente for olhar entre as marcas próprias, daquelas redes que estão mais desenvolvidas, a gente identifica que há uma presença, de certa forma, linear para todas as redes em relação ao alfajor, né? Algumas, lógico, as redes de varejo que são menos desenvolvidas em marca própria, elas têm portfólio de cesta básica, digamos assim, então mais voltado para esses produtos alimentares básicos, mas aquelas que já têm um certo desenvolvimento têm, de fato, um apelo em relação ao alfajor. Além disso, existe uma tendência para produtos integrais que tenham um baixo teor de sal, tá? E também alguns produtos orgânicos, isso abordado em relação às categorias. Para o private label, nós identificamos que existem as principais oportunidades para o Uruguai, diz respeito ao fato que as redes, né, por mais que as principais redes já tenham um portfólio, de certa forma, estabelecido, a gente identificou que ainda não há muita variedade, né? Como a gente vê aqui no gráfico ao lado, para ilustrar, nós vemos que, por exemplo, a rede Devoto, ela que tem menos variedade de portfólio e a que desenvolve menos sua comunicação atualmente. Logo em seguida, tem a Eldorado, que tem uma variedade um pouco maior, porém a comunicação também não é muito desenvolvida. Em contrapartida, as duas redes que mais desenvolvem sua comunicação e suas marcas próprias são referentes a Tatá e a Tenda Inglesa. A Tatá, como a gente destacou, tem uma variedade maior de quantidade, de presença em diferentes categorias. Então, por exemplo, ela tem uma presença em várias categorias em relação a alimentos e outros departamentos. Já a Tenda Inglesa, ela tem mais variedade. Então, em compensação, se a Tatá está focada em variedade de categorias, a Tenda Inglesa está focada, de certa forma, em variar um pouco as categorias que ela já tem presença, né? Lógico que é uma tendência de expansão, até por conta do que a gente trouxe no começo da apresentação, da expansão, né? Por toda essa situação, o que trouxe a busca por esse custo-benefício que incentiva o consumo de marcas próprias. Então, as que se destacaram nessa análise que a gente fez, em comparação com todos os dados, foi de fato a Tatá e a Tenda Inglesa, porém também tem uma oportunidade de portfólio de investimento, possivelmente em relação a Devoto e Eldorado, só que a gente identifica que para esse momento talvez seja produtos que tenham um apelo mais básico, e que não tenha tanta variedade por conta do que a gente viu em relação às redes. E para fechar, algumas palavras que a gente destaca como palavras-chave para entender essas tendências de private label no Uruguai. Tem a questão da saúde, sim, por conta dessa saudabilidade que pega o ramo de alimentos como uma forma geral. A comunicação, que é bem importante para você destacar esse frescor, essa tradição, dependendo do produto que você for fazer essa comercialização, e a tradição, que tem esse apelo também. E aí, antes da gente passar, eu também queria deixar para vocês, para a gente fazer uma apresentação dinâmica, um bate-papo, se vocês que já tiveram contato com algumas dessas marcas, se já tiveram contato com alguns clientes no Uruguai, se vocês identificam, por exemplo, a disparidade de portfólio de algumas redes, por exemplo, a maior presença de fato da Tatá e da Tenda Inglesa, como que é essa experiência para vocês? E se tem alguma pergunta também. Eu vou fazer uma pergunta, eu achei bem bacana, parabéns também para a Global, né, Vitor, Pedro, os demais que também estiveram envolvidos aí na pesquisa.
Eu percebi, assim, né, nítido, até pelos comentários da Thaís, né, uma nítida diferença, né, a Tatá e a Tienda Inglesa realmente são as redes mais interessantes, a princípio, né, para se desenvolver a marca própria. Então, cada uma num estágio diferente, aparentemente, né? Assim como a gente percebe que no Brasil, né, as marcas próprias, elas estão avançando. Queria saber de vocês se vocês conseguiram capturar alguma coisa desse período da pandemia em relação a essas marcas, né? Se vocês conseguiram verificar alguma promoção, alguma coisa que constava no site, que facilitava ou que eventualmente destacava a marca própria, né, dessas duas redes, né? E eu entendi já que a Tatá ela está fazendo uma promoção, né, mais forte da sua marca, talvez mais do que a Tienda Inglesa, mas me chamou bastante a atenção o comentário da Thaís, bastante pertinente, né? A quantidade de lojas que a Tienda Inglesa tem, apesar de serem poucas lojas, o valor expressivo que ela possui no mercado, ou seja, produtos de alto valor agregado, né? Então, muitas vezes, dependendo do portfólio que a empresa brasileira possui, pode ser mais interessante ela se envolver com a Tienda Inglesa do que com a Tatá, né? Então, queria saber de vocês se vocês capturaram alguma coisa nesse período da pandemia, né? Se teve alguma mudança, vocês perceberam alguma coisa na pesquisa? Bom, Rodrigo, eu vou começar fazendo um comentário, depois a gente também vai passar para finalizar em relação a algumas questões de regras, de normas, mas já para a gente fechar essa discussão, da Tienda Inglesa, nós identificamos que ela estava num processo, digamos assim, na parte empresarial, ela estava num processo de expansão, inclusive tinha uma relação, notícias que ela poderia entrar com um acordo com o Grupo Éxito. Então, ela estava nesse processo de expansão de lojas. A comunicação, de fato, até em relação à embalagem, como a gente pode ver, a Tienda Inglesa ela tem uma embalagem um pouco mais clean, que segue um pouco a linha daquelas redes, por exemplo, que a gente viu no Chile, que tem uma comunicação em relação à private label, podemos dizer, um pouco mais elaborada, né, para não dizer necessariamente premium, mas um pouco mais elaborada, que entrega um pouco mais de valor, e até na parte visual e na parte do produto. E, de fato, tanto a Tienda Inglesa quanto a Tatá, a movimentação delas nas redes sociais, a gente não consegue afirmar 100% em relação ao período da pandemia se aumentou, porque a gente não tem essa estatística, mas nós conseguimos identificar que a presença delas para a promoção das marcas próprias é grande nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Inclusive, quando nós entramos no site do varejo mesmo, da Tienda Inglesa, já tem destaques da própria marca própria. Então, já tem banners, já tem algumas propagandas, promoções. A promoção comercial da própria rede já traz um conjunto, por exemplo, de produtos sobre marca própria, da própria Tienda Inglesa. Então, a gente identificou, sim, essa forte comunicação das duas redes. Isso é bem interessante. E como você destacou, e como a Thaís também colocou, a Tienda Inglesa, a gente de fato viu que tem esse apelo por esses produtos um pouco mais trabalhados, de talvez um valor agregado um pouco maior. Ótimo, excelente. Comentando sobre como exportar para o Uruguai, pontos interessantes. Bom, na questão das tarifas, a gente tem um acordo, o AC18, que foi um acordo com o intuito de facilitar o comércio comum, o mercado comum entre o Mercosul e todos os integrantes ali da ALAD também. Um dos pontos interessantes do AC18 é o protocolo adicional 64 desse acordo, que ele acabou melhorando a dinâmica das zonas francas do Uruguai com o Brasil. Continuando as embalagens, então os produtos devem conter etiquetas, né, escritas em espanhol e ter aqueles avisos como por exemplo algum produto que tem alto carboidrato, alto nível de açúcares e essas coisas. E sobre o comércio, a gente tem a isenção das taxas das zonas francas. As zonas francas do Uruguai, como o Brasil, muitos produtos acabam saindo com taxas muito reduzidas ou às vezes até a isenção delas. E
seguindo o processo de internacionalização, deve-se preencher o NALAD, o SH, para a exportação do produto. Bom, um último complemento aqui nessa parte de como exportar, eu acho que é interessante a gente mencionar que a LATU, o Laboratório Tecnológico do Uruguai, é o principal responsável, né, pela regulamentação e pela todo esse processo de comércio em relação a produtos alimentícios. Então, é esse órgão governamental que traz esse certificado, por exemplo, de comercialização. E aí, tendo em vista essas questões, nós identificamos que, por exemplo, como obrigação do comprador, existe as condições e locais de pagamento, garantias, crédito outorgado e etc. E da parte de obrigações do vendedor, que seria quem está fazendo a exportação no Brasil, tem a relação, né, de amostra, de embalagem e certificação. Em todo o processo de certificado de origem, essas questões são facilitadas por esses acordos e são contactadas por esse LATAL. Além disso, só um fato interessante é que recentemente o governo brasileiro está buscando estreitar uma relação com o governo do Uruguai. Não é necessariamente uma relação que impacte de forma direta as categorias que nós trabalhamos na ABMAP. No entanto, qualquer estreitamento de laços em âmbito econômico, político ou até mesmo cultural pode favorecer, ainda mais nesse momento atual que nós estamos, o comércio entre Brasil e Uruguai. E aí, tomando também o ponto que o Rodrigo colocou logo no começo, as exportações destinadas ao Uruguai tiveram um aumento significativo durante esse período de pandemia. O Uruguai, a grande parte dos produtos que são consumidos internamente no país são de origem brasileira, então é um ponto interessante. Esses são alguns, e aí os processos de fazer esse certificado de origem, desse certificado de comercialização, eles são todos vinculados a esse órgão que tem todo o detalhamento. Bom, por fim, nossa apresentação ela buscou fazer esse apanhado geral dos estudos que nós tivemos acesso e dos conhecimentos que foram passados por vocês também em entrevistas. Nós agradecemos a presença e participação de todos. Só queria fazer um apanhado geral também da marca própria em si em relação à América Latina, retomando que na América Latina é um processo que está em desenvolvimento, ele tem as tendências positivas em relação, principalmente, à expansão de portfólio, não só das redes que ainda vão criar uma nova categoria de marca própria, mas aquelas também que já possuem e querem inovar de uma certa forma. Alguns países estão mais adiantados em relação a trabalhar marcas próprias na América Latina, mas nós identificamos que existem oportunidades em diversos aspectos nesses países que nós estamos estudando por conta da priorização que nós fizemos na segunda etapa desse projeto, o que traz, quando a gente olha num ponto de vista comparativo, que a marca própria na América Latina está sendo desenvolvida. Então, é um processo que demanda tempo, demanda contato, constância em relacionamento com o cliente, com o possível cliente, e principalmente agregar muito valor, não só ao produto, mas sim a todo o processo de negociação, comunicação e de contratação com essas redes e com esses fornecedores. Encarar o processo de marcas próprias não só como um fornecimento simples, mas sim como uma parceria de negócios que pode gerar frutos positivos para ambos os lados, tanto para o varejo do país e para o próprio país, quanto para as relações comerciais do Brasil e da própria empresa. Bom, é isso por hora. A gente também fica aberto a perguntas. Muito obrigado. Eu agradeço, Vitor. Obrigado também, Pedro, Henrique, todos da Global. Eu gostaria de passar para a Thaís. Thaís, se você puder fazer alguns comentários, né, de como andam as coisas no Uruguai nesse período, né, da pandemia. Você já comentou aí no início. E até para você complementar alguma informação, né, considerações em respeito a esses dois segmentos que a gente conversou hoje aqui, né, de congelados e também marcas próprias. Claro, não. Primeiro, parabenizar claramente aí pelos dois estudos, os dois trabalhos. Eu fico feliz em ver que aquelas observações preliminares que a gente tinha levantado, né, nossas impressões, na verdade, foram
todas confirmadas, né? As nossas análises e considerações foram refletidas aí no que foi apresentado. Eu acho que o que eu iria acrescentar apenas, já ouvi essa preocupação sobre exportações. A gente terminou também, concluímos agora há um mês o nosso guia como exportar Uruguai, não é? Que é elaborado com apoio lá do Ministério, do Departamento de Promoção Comercial, com a Apex, e a gente terminou tem cerca de um mês. Logo a gente vai estar publicando no nosso site, então é de livre acesso, e com, enfim, observações, né, sobre o contexto institucional uruguaio e normativas também que exportadores brasileiros têm que levar em consideração ou que estejam interessados no mercado uruguaio, né? Algo bem geral, mas que pode ser interessante, não é, para a BIMAP e seus parceiros. Não, aqui na pandemia eu só diria, eu acho que o modo de vida, não é, o que a gente diz, né, a volta à normalidade aqui, de fato está acontecendo, né, dentro desses, como eu disse, desses novos parâmetros, né, do normal. O foco atualmente realmente tem sido no consumo interno, né, já que, enfim, as exportações uruguaias caíram em todos os meses desse ano, né, nos últimos 2 meses foi cerca de 20% na queda das exportações e tal, então o foco tem sido realmente mercado interno, até para o turismo, né, desenvolver o turismo interno. Então, eu vejo, enfim, os restaurantes funcionando, não é? O consumo interno, apesar dessas preocupações, não é, financeiras, então, tem essa preocupação em gastos, não é, em reduzir gastos, mas o consumo interno me parece que está reaquecendo, né, de a pouco, como se diz aqui, essa é a minha impressão. Mas acho que são somente esses os pontos que eu destacaria. Enfim, eu acho que aquelas observações mais relevantes, né, sobre os mercados foram levantadas, foram apresentadas, estão refletidas, então é o que realmente as empresas devem levar em consideração, né, esse perfil, digamos, tradicional da família, enfim, o que se consome, a grande presença de empresas de massa, essas grandes empresas que cuidariam enfim, que poderiam ser o foco, né, de marcas próprias, Tati em inglês, Sadisco e Devoto, enfim, tudo isso a gente tinha levantado e vi que está refletido. Então, só mesmo parabenizar pela iniciativa e reforçar que estamos à disposição para o que precisarem, contatos com fornecedores, com importadores locais, enfim, estamos à disposição de vocês. Ótimo, Thaís, super obrigado também, né, pela sua participação hoje aqui conosco. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir aqui para vocês, né, para a gente poder fazer um bate-papo, eventualmente também trazer mais alguns inputs, né? Queria aproveitar, por exemplo, para trazer uma estatística recente do Uruguai, né? Então, o mercado uruguaio até maio desse ano tem feito importações crescentes, né? Então, a gente observou aí de janeiro até maio, né, que são as últimas estatísticas que nós temos acesso, um aumento, né, das importações. E, apesar, né, existe uma discrepância, então a gente teve um aumento das importações em volume, mas queda em valor. Isso pode sinalizar para a gente que há uma maior possibilidade de vocês terem que negociar preço, né? Então, assim como a moeda brasileira, muitas moedas na América Latina, e não foi diferente no Uruguai, se desvalorizaram, né, frente ao dólar, e isso acaba complicando, né? Então, mas nós tivemos uma vantagem porque o nosso produto se tornou mais barato, né, entre aspas, por conta da desvalorização, mas não foi só a moeda brasileira que se desvalorizou, né? A maioria das moedas na América Latina tiveram desvalorização frente ao dólar. Então, é uma vantagem aparente, né? Porque, dependendo do mercado, pode até ser que a gente tenha uma desvalorização superior ao Brasil, que provavelmente não acontece, né? Porque a moeda brasileira realmente foi uma das que teve maior desvalorização no mundo inteiro, né? Frente ao dólar. Então, enfim, né? A gente também, obviamente, tem algumas categorias do setor que também foram prejudicadas por conta do aumento, né, do preço da farinha de trigo, né, pela dependência que nós temos, né, em relação à farinha de trigo importada, né.
sendo o Uruguai um dos fornecedores, né? A Argentina detém quase 90%, né, de participação nas importações de trigo e de farinha de trigo no Brasil, mas o Uruguai também tem uma presença relativa, né? Mas importante mencionar isso para vocês, né? Então, apesar, né, de todo o cenário, o Uruguai, e a gente discutindo em algumas reuniões já agora esse ano, né, mas no passado, a preocupação de todos, né, que o Uruguai não pare de crescer ou pelo menos manter aquilo que compra do Brasil, né? Então, o Brasil e a Argentina dividem, né, quase que de uma forma igualitária a participação nas importações uruguaias dos produtos do setor. Vezes a Argentina passa ao Brasil, vezes ao Brasil, então a gente se reveza entre os principais fornecedores do mercado uruguaio. Obviamente porque o Mercosul traz essa vantagem, né? A gente tem aí fronteira com o Uruguai, então transporte rodoviário para o Uruguai, então facilidades diversas aí que possibilitam o nosso acesso facilitado a esse mercado, né? Para vocês terem ideia, o terceiro maior fornecedor de produtos importados no setor, né, para o Uruguai é a Itália, né? Então, também já dá uma diretriz para nós, né, que é um mercado que já tem uma certa maturidade, né, se a gente for comparar com outros mercados da América Latina, né? Então, Brasil e Argentina, e na sequência vem a Itália. A gente sabe de algumas marcas italianas que são muito fortes, né, no segmento, não só no Brasil, mas isso acontece também em outros países, então, né, é justificável. Mas a gente tem Itália, depois na sequência a Espanha, então as marcas europeias também estão presentes no mercado uruguaio, né? Então isso mostra uma certa maturidade de fato do mercado, ou seja, há oportunidades, né, para desenvolvimento de marcas né, de vocês, né, das empresas brasileiras, mas também aí, como foi apresentado pelo pessoal, marcas próprias. Então eu queria que vocês aproveitassem essa oportunidade, eventualmente para algum comentário ou até alguma pergunta. Alguém gostaria de falar? Eu vou encerrar o evento. A gente está fazendo a gravação. Então, para aqueles que também não estiveram presentes hoje aqui na nossa conferência, a gente também deixa disponibilizado, a gente repassa para todos, para que todos tenham conhecimento. Agradeço muito a colaboração de todos, né, principalmente o pessoal da Global e da Prisma Júnior, que se dedicaram para elaborar os 2 estudos. Posteriormente, a gente vai encaminhar os relatórios, né, já das 3 apresentações, para que todos tenham acesso e possam também fazer as suas considerações. Aqueles que tiverem demanda aí de contatos, fiquem à vontade para nos encaminhar a solicitação. Eu agradeço se vocês puderem enviar por e-mail, né, para que a gente possa elaborar aí um envio, né, dessas informações para vocês. E agradecer mais uma vez a presença, né, da nossa embaixada, da Thaís. Por favor, agradeça também a Maria Fernanda, a Maria também, são 2 Marias, né, que trabalham lá na embaixada, muito queridas. Repassarei. Tá bom? Bom, pessoal, boa tarde para todos, muito obrigado e excelente semana aí para todos. Agradeço mais uma vez. Boa tarde, seguimos à disposição. Tá joia, Thaís. Obrigado. Rodrigo, obrigado.